Eu fiz 2 intercâmbios de work and travel, que se chama, onde eu trabalhava num resort de esqui lá nos Estados Unidos. Uau! Fala, galera do canal Austrália! Estou aqui hoje com a minha convidada de honra, Fernanda! Oi, tudo bom? Estamos aqui no coração de Sydney. Acho que já tá virando um estúdio oficial do canal Austrália. Não sei. Vou conversar com a Fer hoje, ela vai me contar um pouquinho da vida dela, o que ela tá fazendo na Austrália, como é que ela veio parar aqui. Mas antes disso, eu quero o quê? Inscrição, curtida nesse vídeo, comentário e compartilhamento. Não é não? Isso aí, deixa o like. Tá preparada? Você tá preparada? Sim, acho que sim, gente, tô com medo. Então, vamos lá. Bora lá? Fer, quero que você me conte, como é que tava a tua vida, cara? Por que você veio parar na Austrália? Meu Deus, gente, a minha história é um pouco louca. Deixa eu me apresentar, na verdade, Isso, por né? favor. Gente, eu sou a Fernanda, eu tenho um perfil de viagens no Instagram, Viagens da Fer, segue lá, compartilha, tô sempre lá postando a vida. E então, hoje eu morei nos Estados Unidos, já morei no Canadá, morei no Brasil também. Importante. E agora eu vim parar aqui na Austrália. Antes eu fiz 2 intercâmbios de work and travel, que se chama, onde eu trabalhava num resort de esqui lá nos Estados Unidos. Uau! Muito legal, sério. Daí foi lá que eu juntei dinheiro pra vir pra Austrália, né? Porque eu sempre quis vir pra Austrália. Ai, gente, eu queria ver o Opera House. Meu Deus. Consegui. E aí, conheci meu namorado lá, inclusive, lá nos Estados Unidos. Ele é carioca, eu sou do Rio Grande do Sul, e a gente se conheceu lá. E aí a gente começou a planejar, tá, vamos pra Austrália, não sei o quê. Mas antes a gente fez o Worldpackers, não sei se vocês conhecem, que é de Conta trabalhar... um pouquinho pra galera, porque Então, eu não tenho não muita sei. noção. Então, o Worldpackers é tipo um voluntariado, entre aspas, onde tu trabalha poucas horas na semana em troca de hospedagem, às vezes alimentação gratuita em alguns lugares. E aí, no meu segundo intercâmbio nos Estados Unidos, a gente trabalhava até março e a gente não sabia o que a gente queria fazer, a gente só sabia que a gente não queria voltar pro Brasil. Então a gente falou, vamos fazer esse tal do Worldpackers. A gente tinha mais um mês de visto ali nos Estados Unidos, aí a gente aplicou pra ir pra Minnesota, trabalhar num hostel, ficar de graça lá por um mês. Aí a gente fez isso, a gente amou, e a gente também aplicou pra 1 mês e meio no Canadá. E aí a gente fez a mesma coisa no Canadá, a gente foi pra um lugar muito aleatório, gente, 250 pessoas moravam na cidade, com um senhorzinho, a gente ficou fazendo pizza, morando com ele, então ele dava alimentação, tudo, café da manhã, almoço e janta, a gente ficou 1 mês e meio sem gastar $1 no Canadá. Isso ajudou muito pro nosso inglês também, porque a gente chegou lá, a gente não entendia nada que ele falava, porque eles têm um sotaque meio diferente. É puxado igual aqui na Austrália? É muito diferente. E a gente tava acostumado com o americano. No início ele falava assim, eu falava, Matheus, não tô entendendo nada que esse homem tá falando. Será que eu falo inglês? Exato. Mas aí a gente conseguiu, sabe? Foi muito tranquilo. E nossa, foi um dos melhores 1 mês e meio da minha vida, assim. E daí a gente tirou esse 1 mês e meio pra, tipo, pensar quais são os próximos passos e tal. Então lá a gente decidiu que a gente ia vir pra Austrália, fechamos o intercâmbio, decidimos voltar, ficar 4 meses no Brasil e vir pra cá direto, assim. Nossos pais ficaram meio malucos, né? Ficaram, meu Deus do céu, o que essas pessoas estão fazendo na vida? Mas tudo bem. E aí viemos parar aqui. A gente veio de estudante, né? Fazendo o VET, porque como a gente já tinha inglês fluente e tal, a gente optou por fazer o VET, que era muito mais em conta. A gente veio já com visto de 1 ano, porque 1 ano, a gente sabe, né? 1 ano passa assim, gente, galera. as pessoas falam, 4 meses eu volto. Não, você não vai voltar, entendeu? 4 meses você tá ainda tá se situando Então a gente ainda. falou no mínimo 1 ano. E a gente já conhecia pessoas aqui que moravam em Sydney, então por isso que a gente escolheu Sydney, né? Porque a gente ia ter uma... Já tinha uma rede de já amizade. tinha uma rede de amizades que a gente falou, esse lugar aí, vamos. E só pra situar o pessoal, que ano foi isso que você tava lá nos Estados Unidos, terminou teu intercâmbio, falou, não, quero continuar explorando, foi pro Canadá, ficou um pouquinho Meu no Brasil Deus. só pra dizer Sim. que veio pra cá. Tá, foi 2023. Tipo assim, 2023. a gente ficou até maio de 2023 no Canadá, aí voltou pro Brasil, ficou até outubro no Brasil e veio pra cá. Aí agora já vai fazer 2 anos quase que a gente tá aqui na Austrália. A gente renovou o visto no final do ano passado. Renovou não, a gente tá no Bridging Visa, né? Estamos esperando, aguardando. Mas tá bem de boa, né? Acho que foi em novembro que a gente aplicou e tal. Logo sai, o nosso tempo demora exato. bastante. E a gente ficou, tipo, nós dois estudando. Eu e ele viemos de VET, depois a gente juntou os nossos vistos. Então a gente fez um de facto, que é que tu junta os vistos, e daí só ele tá estudando e eu tô como partner, que daí os valores vão um pouco mais baixos. Ainda é caro, mas tá. Né? Então vamos dizer assim que, porque normalmente nós brasileiros, nós temos o quê? O sonho americano, né? Sim. Você foi lá, viveu o sonho americano e depois surgiu o sonho australiano. Agora eu quero que você conte, pessoal, o que você está fazendo aqui na Austrália? Você já estudou, já fez o seu Já. VET, e agora você está fazendo o quê? Você está trabalhando com o quê? Tá, então, eu trabalho numa escola, tipo assim, uma escola que tem ensino médio, ensino fundamental, ensino... como é que eles falam? Pre-K até o ano 12. Aí tem, é tipo High School Musical, sabe? Assim, que tem vários departamentos, essas coisas. E eu trabalho no departamento de robótica dessa escola. Uau! E aí eu trabalho na parte administrativa e eu também dou algumas aulas para crianças menores, tipo ano 1, 2, até o ano 6, mais ou menos.
E aí eu trouxe o Matheus junto, porque eu já tinha um background de robótica lá no Brasil, eu trabalhava como voluntária numa equipe de robótica. Foi assim que eu comecei a viajar o mundo, tá? Tipo assim, eles meio que pagavam pra eu viajar com as competições, enfim, rolê... Como é que você entrou nesse mundo da Rolê robótica? aleatório. Porque é muito diferente, velho. É assim, ó, eu sou formada em publicidade e propaganda, tá? Nada a ver com nada. E aí eu descobri lá na minha cidade, eu sou de uma cidade não é muito pequena, mas é uma cidade lá no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. E aí existia essa equipe de robótica e tal, que é só pra alunos de escola pública. E aí eu descobri que eles viajavam o mundo fazendo as competições. E daí se tu trabalhasse bastante, tipo, de forma voluntária, o jeito que eles te pagavam era tu viajando com eles. Caraca, isso E é eles muito precisavam, bom. e aí eles precisavam de alguém pra ajudar nas mídias sociais, edição de vídeo no YouTube, essas coisas todas. E aí eu falei, beleza, né? Quero viajar de graça, tá aí a minha oportunidade. Aí entrei, só que eu me envolvi muito, gente. Eu fiquei 5 anos. Tipo, era pra ser só um tipo, vou viajar de graça. Eu me envolvi, tipo, esses meus melhores amigos da vida saíram de lá, entendeu? Então eu fiquei 5 anos trabalhando assim, viajei pra China de graça, Estados Unidos, Canadá, tudo com essa equipe. E aí os donos dessa equipe, eles moravam aqui na Austrália, eles já moravam aqui em Sydney e eles têm uma equipe de robótica aqui em Sydney. E aí quando eu decidi vir pra cá, eu falei, oi gente, querido, tudo lembra bom? de mim? E aí no início eu vim pra ficar na casa deles, porque era muito mais barato, né, tipo, ficar um tempo na casa deles. Eles não conheciam o Matheus, gente, não fazia ideia. Eu só falei, oi, tá indo eu e meu consagrado aqui, a gente vai junto, né? E aí eles, tá, tudo bem, vem. E aí eles falaram, você quer trabalhar com a gente? Deu, quero, né, já sei mais ou menos como é que rola esses negócios. Aí eles falaram, tem emprego pro Matheus também, deu. Matheus, quer? Dele assim, ótimo! Bora, fui lá, dei uma aulinha ali pra ele do básico, assim, desse mundo, e ele veio, ele também tá trabalhando. Ele tá hoje como casual lá, né, então às vezes tem trabalho, às vezes não. Eu trabalho como part-time, tem um contrato, daí tem direito a férias, todos esses negócios. Comecei como casual, mas gente, é os contatos, entendeu? Então, tipo assim, agora eu acabei de voltar dos Estados Unidos pra fazer a competição, agora semana que vem tô indo pros Estados Unidos de novo, pra uma outra competição de robótica. Eu fui pros Northern Territories também, a gente tem uma escola lá no Northern Territories. Essa história é muito boa, conta pro pessoal. É muito legal, gente. A gente tem, tipo assim, essa escola é uma escola de gente com bastante dinheiro, né? E aí, eles têm uma escola lá no Northern Territories, que é, tipo, em comunidades aborígenes e tal, e é muito massa. E aí, eu fui pra lá dar aula pra eles e tal. Eu fiquei uma semana, eu acho, gente, muito legal. É uma troca cultural muito boa, Nossa, né? foi incrível, incrível. Então, tipo assim, não é só a robótica, enfim, né? E a gente veio pra cá pensando que a gente só ia conseguir trabalhar, tipo, com coisas mais comuns, sabe? E aí a gente conseguiu, a gente achou que ia ser muito difícil conseguir esse emprego. E aí eles falaram, não, tipo, vem aí, a gente faz os negócios. Eu achava que por causa do meu visto ia ser mais difícil. Mas não, gente, existe assim a possibilidade de... As pessoas certas no lugar certo. Exato, conhecer pessoas é o principal. Mas, tipo, o visto não atrapalha em nada, sabe? Porque eu achava que mesmo conhecendo eles, o meu visto ia impedir alguma coisa, tipo, você não pode fazer tal coisa, a gente não pode contratar porque não é australiano, enfim, alguma coisa assim. E não, é tipo, tudo tranquilão. Tudo certo. Então tá, então a Fer agora trabalha com robótica aqui nessa Austrália. E Fer, fazendo uma comparação, porque você vivenciou, querendo ou não, o melhor dos dois mundos, Estados Unidos e Austrália. Sim. Quais são os prós e os contras que você acha dos Estados Unidos e da Austrália? Gente, muita gente me pergunta isso. Gente, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Por que tu sai dos Estados Unidos, do sonho americano, pra vir pra Austrália? A verdade, gente, é que eu saí de lá porque eu não tinha visto. Essa é a mais pura verdade. É, tipo assim, a gente foi com visto de trabalho pra lá, só que o nosso visto de trabalho só permitia trabalhar 4 meses, eu acho, que é no período de férias da faculdade. Então tu tem que tem várias regras, entre elas tu tem que estar na faculdade. Eu me formei logo depois, então eu já não tinha como pegar esse visto, nem o Matheus. Então, tipo assim, qual era a outra opção? Muita gente vai lá, fica de estudante e trabalha de forma ilegal, vamos falar assim, ou fica de turismo. Mas a gente sempre conversou que essa não era uma possibilidade pra nós, porque a gente sabe que se dá alguma merda, tu nunca mais pode ir pra nenhum lugar do mundo, né? Tipo assim, então a gente falou, não, vamos fazer tudo certinho. Qual é o país que a gente pode estudar e trabalhar de forma legal? A Austrália. Eu sempre quis vir pra Austrália, não era talvez um sonho morar aqui, mas era um sonho de conhecer o Opera House, em algum momento da minha vida conhecer. E aí, só que aí eu cheguei à conclusão, vendo assim, é muito caro tu vir de turista pra Austrália. Aí eu falei, vamos lá morar, né, gente? Então vamos ver como é que funciona e tal. Então, tipo assim, foi mais ou menos isso. Essa foi a grande, tipo assim, por que a gente tá aqui? Por causa disso. A gente gosta muito dos Estados Unidos, tipo assim, mas eu acho que eu tenho uma ideia muito errada, porque eu fiquei nos Estados Unidos, foi muito bom. Aí eu vim pra Austrália.
Aí agora eu voltei para os Estados Unidos e eu notei que a Austrália é muito melhor em muitas questões, sabe? De tipo assim, não sei, o ambiente, tudo é muito melhor. Nossa, as pessoas, gente, povo dos Estados Unidos. E aí, assim, ó, e aí eu notei que, e como eu também morava lá num lugar muito nichado, que era num resort de esqui, numa montanha, tipo assim, era um lugar muito específico. Então era um lugar meio mágico, assim, lá não é os Estados Unidos inteiro, entendeu? Então a gente acabou vindo pra cá. Aqui eu acho que as oportunidades de trabalho e de forma de tu se legalizar dentro do país e tu ter uma residência é muito mais clara. Eu sinto que as pessoas entendem muito mais o caminho. Parece meio confuso no início, mas tu vai conversando com as pessoas. Aqui o caminho é muito mais claro. Nos Estados Unidos é meio sabe, cinza, é uma zona meio cinza, a gente não sabe o que... Você acha que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil, porque, gente, os Estados Unidos claramente não quer a gente lá, entendeu? A Austrália, às vezes quer, às vezes não, eles estão ainda meio indecisos. Mas os que estão aqui, a gente sabe que estão aqui porque eles deixaram, porque eles quiseram nos acolher, tem o perfil, entendeu? Que eles queriam, né? E o que eu acho diferente também é que aqui tem muito mais cultura de outros países. É uma mistura muito maior. Nos Estados Unidos, a gente já via ali um espanholzinho, um inglês, era mais ou menos isso, português. Aqui, gente, é chinês, indiano, é tudo quanto é coisa. Nossa. É muita coisa. Então a gente notou que aqui, eles são muito mais abertos à diferença cultural e tudo mais. Então eu acho que aqui vale muito mais a pena. O que eu não gosto muito daqui é que é muito mais caro. Muito mais caro, gente. Aluguel, pelo amor de Deus. Você acha que o aluguel aqui... Aluguel, moradia, comida, acesso a muitas coisas, eu acho que é muito mais caro. Nos Estados Unidos, tipo assim, tu consegue... sei lá. Você acha que nos Estados Unidos faz mais dinheiro que aqui? Eu acho que sim, mas é que aí depende, sabe? Porque eu trabalhava full time nos Estados Unidos, então eu não precisava pagar escola, eu não precisava pagar um monte de coisa, e eu trabalhava full time, então todo o dinheiro que vinha era meu. Aqui eu só trabalho 24 horas, eu ainda tenho que pagar escola, tenho que pagar, sabe? Então o dinheiro não rende muito, mas é aquilo ali, né? Tipo assim, é a minha única opção, então não tem como eu ficar comparando, porque eu sei que eu não posso ir lá e trabalhar full time, porque eu não tenho visto pra isso, só se eu fizer de forma legal e eu não tô a fim de fazer, então aqui ainda vale a pena, mas... Assim, o acesso à moradia, essas coisas, eu acho muito caro. E viajar aqui dentro da Austrália é muito caro. Muito, muito, muito caro. Nos Estados Unidos é muito barato. Tipo assim, conforme o dólar que tu recebe, as coisas são muito mais acessíveis. Aqui, viajar dentro é muito caro, mas se tu vai pra Ásia, pra esses outros lugares, é muito mais acessível. É muito Então, tipo assim... É prós e contras, né? Tem os prós e os contras, como tudo quanto é lugar. O que eu acho que aqui também as pessoas são muito mais respeitosas, assim. As coisas funcionam muito mais... direitinho, assim. O que eu não gosto também é que as coisas fecham cedo. Gente, ai, que pavor. Eu não sei se um dia eu vou me acostumar com isso. É 9 da noite, eu não consigo jantar em nenhum lugar. Me dá um pavor. Mas tirando isso... Mas você diria assim que, num geral, hoje você prefere mais a Austrália? Eu não sei, sinceramente. É porque é que, como eu e o Matheus, a gente vai morando em vários lugares, eu não consigo pensar num lugar onde eu quero morar por muitos anos. Tipo assim, nossa, aqui que eu quero viver a minha vida. Eu gosto aqui onde tá, eu gostava lá nos Estados Unidos também, não era uma coisa ruim. Agora eu tô, tipo assim, curtindo. Sabe? São coisas diferentes. É que depende muito também do que tu tá procurando. Se tu tá procurando uma imigração pra vir, morar e ficar na Austrália, tipo, morar fora do Brasil, eu acho que a Austrália é um bom caminho. É muito mais fácil do que nos Estados Unidos. Atualmente, eu não sei, porque o visto também tá meio... vai ficar mais caro, as coisas, então tem que analisar. Mas hoje, atualmente, eu acho que é um dos caminhos mais fáceis de tu morar fora do Brasil é vir pra Austrália. Porque nos Estados Unidos ou Canadá, tu tem que estudar... tipo, faculdade, que é muito mais caro, enfim. Então, assim, a Austrália ainda ganha na balança do se tu quer imigrar e ficar fora do Brasil, vem pra Austrália, que eu acho que é um caminho mais certo e mais seguro. É meio doido, uma montanha-russa, né? É mais seguro. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu faço pra todo mundo que vem aqui nesse canal. Ai, Jesus. A Austrália, ela superou suas expectativas? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, gente. Eu não sei, eu acho que eu não tinha expectativa, pra ser bem sincero. Tipo assim, muita coisa eu não sabia. A gente tava até falando da Opera House, tipo, tem muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que as coisas eram do jeito que elas são. Parece que na internet, a Austrália parece uma como é que se diz, uma terra muito distante. Em que ninguém nos conta. Dos Estados Unidos a gente sabe mais ou menos, a gente vê na internet. A gente cresce, né, vendo os Estados Unidos. E é daquele lado, do nosso lado do globo, né? Esse lado do globo parece um negócio meio que ninguém conta direito. Todo mundo que vem aqui meio que para de falar. Eu não sei direito, é muito estranho. Então,
Eu acho que superou em algumas coisas, em outras não. Eu achei que ia ser mais fácil vir de estudante, pra ser bem sincera. Uhum. Mas eu tô achando... Desde quando a gente chegou, eu tô achando as taxas muito altas. Tipo assim, é muito caro pra tu conseguir manter o visto de estudante. Porque basicamente a gente fala que é o aluguel pra tu ficar no país, né? A escola. E tipo, pra ser bem sincera, as escolas às vezes não acrescentam tanto, assim, quanto a gente imagina. É mais pra ficar. Então a gente, tipo assim, a gente fica repensando se vale a pena todo o dinheiro investido. Pra algumas pessoas valem, pra outras não. Tipo assim, eu nunca vou ter me arrependido de ter vindo pra Austrália e conhecido essa realidade e tal. Mas eu ainda tenho muita vontade de conhecer outros países, então eu não sei, sabe? É muito difícil eu pensar, tipo... Mas não sei se superou as expectativas, mas não ficou pior do que as minhas expectativas, entendeu? Foi bem, tipo assim, imaginava que era um lugar lindo, maravilhoso, incrível, e isso realmente... E realmente é lindo, maravilhoso. Não tem como discutir, assim, a gente olha isso aqui atrás, a gente dá vontade de chorar, a gente fica tipo, gente, isso é real, sabe? É muito legal, isso é acessível, tipo, a gente tá aqui pagando nada, tipo, olhando pra essa vista, sabe? Tipo assim, pô, é outro mundo, assim, outra realidade. E agora, já no finalzinho já da nossa entrevista, Ai, Jesus. valeu a pena você ter vindo para a Austrália? Sair dos Estados Unidos e vindo para a Austrália? Valeu, gente. Não sei se eu saí dos... Mas, não, com certeza valeu, porque eu acho que eu tive a chance de também ter a noção de, tipo assim... Antes dos Estados Unidos, eu trabalhava com... limpando mesa, essas coisas, que eu ainda faço isso às vezes, porque eu gosto, gente, adoro trabalhar em show, essas coisas. Ah, eu amo. Essa parte de hospitality, eu amo. Mas na minha cabeça, esse era o único emprego que existia, sabe aquilo? E existem muitas outras oportunidades. Então, eu chegar aqui e ver que não é tão difícil, que, sabe, que eu consigo encontrar pessoas. No meu trabalho, tipo assim, a maioria é australiano. Então eu converso com o australiano, eu consigo entender a cultura deles, entender a coisa. Então, tipo, valeu muito a pena por toda essa experiência que eu tive de, tipo, conhecer pessoas novas, conhecer uma cultura, conhecer... Nossa, gente, a Austrália é, tipo... É muito muito diferente. A gente não consegue nem dizer por vídeo ou por foto, a gente não consegue mostrar a sensação que é estar aqui, sabe? Então eu acho que com certeza valeu só por isso de, tipo assim, de eu vir aqui. E isso também me possibilitou de eu conhecer a Austrália. Porque eu sei que de turismo não daria, gente, não caberia no bolso. Então, tipo assim, valeu muito a pena. Eu acho que, tipo assim, nossa, eu sempre falo pra todo mundo, tu tem que morar fora alguma vez na vida, sabe? Ter essa experiência, Ter essa experiência. E a Austrália é um lugar muito bom, porque tem uma comunidade muito grande de brasileiros que se ajudam também. Tipo assim, tem gente que fala que é difícil conseguir emprego, tem gente que diz que não. Eu acho que não é tão difícil assim, sabe? É possível. Então, tu aprende muito, tu cresce muito. E a gente achou também, a gente saiu dos Estados Unidos achando que ia ser meio que parecido, e é totalmente diferente. Então, isso também foi muito legal, porque a gente achou já sabendo, tipo, a gente tá acostumado a morar fora, vai ser muito fácil pra nós. E aí tu chega aqui e cada país tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito, tem essas coisas de fazer, o jeito de fazer as coisas. Então a gente viu que, tipo assim, nossa, a gente ficou muito mais maleável vindo pra cá, entendeu? De tipo, a gente vai jogando conforme a música. Então eu acho que, nossa, valeu muito a pena, sabe? Eu dou uma volta pra falar as coisas, gente. Me desculpa. Mas que bom, que a gente sabe um pouquinho de tudo. Isso aí, mas basicamente sim, valeu. Valeu a pena. Então, definitivamente, temos uma Fernanda dos Estados Unidos, uma Fernanda do Canadá e uma Fernanda da Austrália. E a do Brasil, gente. E a do Brasil, que é muito importante, né, Nasceu? Ela ainda tá lá. E pra Fer, onde você se vê? Você se vê na Austrália? Você se vê em outro lugar? Gente, ela tá que nem minha psicóloga. Tá muito difícil essas perguntas. Tá muito difícil essas perguntas. Gente, não sei, porque eu e o Matheus, a gente tem essa vibe de... O nosso sonho de verdade era ser nômade digital. A gente ainda tá, né? Quem sabe um dia, né? Vamos sonhar alto. Então vai lá, me segue pra me ajudar. Digital. Apoia lá no trabalho pra um dia dar certo. Mas a gente é muito isso, como vocês devem ter notado, que a gente ia pulando de galera, ia pros Estados Unidos, voltava pro Brasil, ia pros Estados Unidos, ia pro Canadá, sabe? A gente é muito assim, então a gente já veio pra cá já pensando, tipo assim, tá, e agora? Qual que é o próximo país? Então não sei, eu tava fazendo o meu passaporte italiano, não sei se isso aí vai sair, eu espero que sim, gente, porque o passaporte italiano já me ajudaria muito mais em ter a possibilidade de ir pra Europa e ficar lá também. Nunca fui pra Europa, então não sei se eu vou gostar também, né? Mas a Austrália é uma opção ainda, mas não sei se agora eu sei ao certo, entendeu? Tipo assim, gente, sou apenas uma criança, não sei o que eu vou fazer na vida. Mas vamos ver, né? Eu sei que a gente tem visto até o dezembro agora. E depois só Deus sabe. Esse dezembro a gente tá tipo assim. E agora? Sigam a Fernanda no Instagram pra saber qual vai ser o desenrolar dessa história, gente. Porque nem a gente sabe. Porque a gente tem a opção de aplicar pro sponsor também aqui, que é o visto de trabalho. A gente tá analisando essa possibilidade também, mas né, tudo pode mudar. Às vezes as regras mudam, a gente não sabe, né? Então... E tem um mundo inteiro aí um mundo inteiro de possibilidades, assim. Então...
Vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto tamo aí, pelo menos até dezembro. De resto, só Deus sabe. Ou nem ele sabe, eu acho, talvez. Vamos ver. Agora, ó, prometo que essa é a última, tá? Não, pode. Essa é a última. E eu quero que você dê uma dica pro pessoal que quer morar fora, quer ter essa experiência de estar em outro lugar, especificamente aqui na Austrália, né? Pois sim. estamos aqui na Austrália. De uma pessoa que já morou no Brasil também, importante, no né? Brasil Mas já também. morou nos Estados Unidos, já morou no Canadá, agora mora na Austrália. Com a dica, assim, você fala, cara, pega essa, bota no coração e vem pra Austrália que vai ser sucesso. Gente, é uma dica meio básica, mas é a que funciona, que é planejamento financeiro. Gente do céu, isso é muito importante. Porque a gente fica às vezes sonhando, entendeu? A gente fica assim, como eu sonho ir pra Austrália, como eu quero ir pra Austrália, mas ele não pesquisa como é que faço, qual é o valor, quais são os passos, a gente fica, é muito difícil, não vou. Eu mesmo fiz isso por muito tempo. Tipo assim, eu pensava, um dia eu vou pra Austrália, mas não fazia ideia de como é que funcionava o visto, quanto que custava, eu só dizia que era muito caro e que eu não ia. Até que um dia eu peguei e falei, vou chamar uma agência, não tinha um tostão no bolso, gente. Mas chamei a agência, conversei, pedi um orçamento, entendi as formas de pagamento, como funcionava, e eu fiz acontecer. Demorou uns anos? Demorou, entendeu? Mas tem que ter planejamento financeiro. E a gente às vezes fica só sonhando e pensa que é muito difícil e não vai atrás das etapas. Ou tu pergunta pra alguma pessoa, ela vai perguntar pra mim ou pra Stephanie, como é que tu fez pra... Gente, a nossa experiência é a nossa experiência. Eu vim pra estudar um negócio, ela veio pra estudar outro, ela veio Os anos são diferentes. Exato. Ela veio pra muito. fazer uma coisa, eu vim pra fazer outra. Então, tipo assim, claro que é muito legal tu conversar com a gente e tentar pegar essa ideia, mas chama uma agência e ver a realidade, entendeu? Porque senão Exato. tu não vai conseguir programar e botar os stepzinhos. Então, eu acho que essa é a minha primeira dica. E a segunda é, tipo, venha de coração aberto. Tipo assim, aqui é muita coisa diferente que acontece a cada segundo. Se tu nunca morou fora do país, tu vai ver língua diferente, pessoas se vestindo diferente, pessoas falando de modo diferente. É tipo assim... Comida é comida tudo. diferente, tudo. Então, tu tem que estar aberto. Tu não vem aqui julgando, dizendo, nossa, isso aqui não tem no Brasil. Aí eu não gosto. O Brasil não é vou melhor. fazer. Não sei o quê. Porque daí não vai ser uma experiência boa pra ti. Tu tem que estar aberto a... Isso aí, e também tá aberto a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo, porque tu não tem que se envergonhar de nada, entendeu? Qualquer tipo de trabalho é o que vai botar ali tua comida na mesa, vai pagar teu aluguel. E eu vivi a vida inteira não, mas os últimos 4 anos viajando e trabalhando de tudo quanto é coisa, gente. E isso fez eu estar aqui, entendeu? E tipo assim, não tem que se envergonhar dessas coisas. Tem gente que acha que brasileiro às vezes é difícil sair um pouquinho do salto. A gente tem esse negocinho quando tá lá, porque no Brasil é mais uns status assim, mas aqui não existe isso não. Então a gente tem, Trabalha, trabalha. Trabalha, vem e se planeja. Esse é o meu principal. Fer, chegamos! Acabou, gente! Eu falo Não acredito, muito, passou muito desculpa. rápido! Agradeço demais mesmo, obrigada. sério, foi muito bom ter aqui você. Sua história Adorei. é muito inspiradora. É uma pessoa obrigada. que já passou pelos Estados Unidos, Canadá, que são países difíceis de Sim. você ir, de você trabalhar, estudar. Veio pra Austrália, tá numa área assim. Cara, é muito diferente. Você é a primeira. Eu falo pra todo mundo, cara, a Fernanda é a primeira pessoa que conhece que trabalha com robótica. É muito legal, aprendi Uma escola muito só com de ela. australianos. Gente, eu aprendi muito, sério. Sigam ela porque ela posta coisas muito legais, principalmente quando ela tá em competição. Quando ela foi pro norte, aqui na Austrália, assim, foi muito legal ver o contato com os povos originários aqui. Sério, é demais. Obrigada mesmo, foi muito bom. Acredito que vai Fico inspirar feliz. muitas pessoas aqui Fico no canal. E, gente, mais uma vez, se você não curtiu esse vídeo, deixa o seu like, siga o canal Austrália e a Fernanda nas redes sociais. E eu te vejo, na próxima semana. É isso, um beijo e tchau! Tchau!